Então, irmãos, estamos no nosso 8º tema da série de exposições em Gálatas. E no domingo passado, na última mensagem, nós vimos Paulo falando aos Gálatas sobre a natureza da promessa, que a promessa de Deus é divina e por ser uma promessa divina não pode ser revogada de jeito nenhum, até pela natureza de quem prometeu, não só a natureza da promessa, mas a natureza de quem prometeu, o Senhor. Então ele não revogaria sua promessa. Vimos o propósito da lei, que era nos conduzir a Cristo. A lei tinha esse papel fundamental e muito bem delineado, revelar o pecado, mas principalmente nos conduzir ao Salvador, que é Cristo. E também vimos o resultado da nossa fé em Cristo Jesus, que é sermos filhos e herdeiros. Foi isso que no versículo 26, Paulo disse como sendo uma das bases do nosso cristianismo, que você nunca pode perder de vista e nunca pode deixar de entender isso. Ele disse assim: pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Somos filhos mediante a fé. Não somos filhos mediante obras, não somos filhos mediante esforços, mas somos filhos mediante a fé em Cristo Jesus. Essa é a base de tudo, irmãos. Se você entender isso errado, você vai errado pelo resto do caminho, porque a sua base, o seu ponto de partida vai estar errado. E aí todo o restante vai embolar e não vai mais fazer um sentido claro na sua cabeça. Então, somos filhos mediante a fé. E o nosso texto de hoje nós vamos começar o capítulo 4 de Gálatas. Esse capítulo ele vai já nos primeiros 7 versículos, que é nossa episcopa de hoje, acho que é o episcope, epícoro, alguma coisa assim, não lembro da palavra, mas o nosso trecho de hoje ele vai falar justamente isso, dando sequência a esse tema da nossa filiação em Deus, mediante Jesus. Então, o texto vai falar sobre sermos filhos e vai trazer um paralelo muito interessante para nós, que é o paralelo entre o escravo e o filho menor de idade, ok? Vamos lá, abra comigo sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4. Glória a Deus. Eu abro mais fácil porque eu já deixo marcadinho no fitilho. Então, tenho essa vantagem. Na semana que vem você pode fazer o mesmo. Você pode já vir para o culto com ela marcadinha no fitilho aqui, que te ajuda a achar. Gálatas capítulo 4, vamos ler do versículo 1 ao 7. Te dá 2 segundos aí para você achar. Amém? Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Mas ele está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Aleluia. Glória a Deus. Na cultura romana, e essa era a cultura da época em que os crentes de Gálatas viviam, um filho menor de idade, mesmo sendo herdeiro de toda a herança do seu pai, mesmo herdando tudo aquilo que o pai construiu como patrimônio e deixando para ele não podia usar dessa herança, usufruir dela, até atingir a idade e a maturidade que o seu pai tinha estabelecido para ele. Na prática, esse filho ele vivia gerenciado por tutores e administradores que cuidavam dele e davam para eles responsabilidades, limitações e, em alguns aspectos, limites tão grandes que ele em pouco se diferenciava de um escravo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo usa esse exemplo para mostrar a condição espiritual da humanidade antes de Cristo Jesus. Ele fala que todos nós que somos herdeiros, ou seja, os eleitos de Deus, ainda não podíamos desfrutar plenamente da herança que nos foi prometida pelo Senhor, pois a plenitude do tempo de Deus ainda não havia chegado para nós. Isso é, Cristo Jesus. Sendo assim, antes de Jesus, nós vivíamos como menores de idade sob a tutela da lei. Estávamos presos à escravidão dos rudimentos desse mundo, diz a palavra.
Mas é nesse cenário de limitação, é nesse cenário de espera e escravidão que o apóstolo anuncia para nós a boa notícia, as boas novas. E ele diz que o tempo determinado por Deus se cumpriu para nós. E por ter se cumprido, Deus possibilitou o acesso à sua herança prometida, enviando Cristo para nos resgatar do cativeiro e assim nos tornar seus filhos mediante a fé. Isso é o que está nesse conjunto de texto que lemos. Dessa forma, em Cristo nós já não somos mais escravos, mas nós somos filhos adotados por Deus e herdeiros da sua promessa. E glória a Deus por isso. Então, entendido esse conceito geral do texto, nós vamos aprofundar o nosso estudo de hoje, vendo que Paulo desenvolve essa ideia a partir de 3 tempos que marcam a nossa vida, ou 3 estações, 3 estágios. Ele traz um aspecto da nossa vida antes de Jesus, um aspecto da nossa vida durante Jesus, ou seja, no tempo da plenitude, e ele traz um terceiro tempo, uma terceira estação, que é a nossa vida pós-Jesus. O que acontece com nós após Jesus? Dito isso, o nosso primeiro tempo, ou primeiro estágio da vida cristã, é o tempo da escravidão, que é o tempo antes de Cristo. Ele fala isso nos versículos 1 ao 3. Vamos ler novamente? Já está aqui para você, né? Diz assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Mas ele está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Você percebe que nesses 2 primeiros versículos, Paulo ele vai trazer aos Gálatas esse exemplo sobre o qual acabamos de falar. Ele traça o paralelo e a semelhança que existe entre um herdeiro menor de idade e um escravo. Ele fala que, apesar de o herdeiro ter uma herança que o escravo não tem herança, somente o herdeiro, esse herdeiro não é diferente do escravo. Um não é diferente do outro. Isso porque ambos não desfrutam de algo fundamental, chamado liberdade. Tanto o herdeiro menor de idade quanto o escravo não tem liberdade, não tem autonomia. Tanto um quanto o outro, vivem sujeitos ao governo dos seus tutores, sendo limitados, sem autonomia e, por isso, incapazes de serem totalmente livres. Isso ele fala no versículo 1 e 2. E aí no versículo 3, então, Paulo vai iniciar a aplicação do exemplo. Ele fala que essa era a nossa condição também. Ele diz, olha, existe o menor de idade que enquanto ele está ali sob a tutela dos seus guardiões, ele não pode ter acesso à herança e ele é tão limitado, ele é tão restrito no que pode ou não pode fazer, que ele em nada se difere de um escravo, eles são iguais na questão de liberdade e autonomia. E aí no 3 ele diz assim, e nós também éramos assim. Nós também tínhamos essa condição quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. E o que é essa menoridade espiritual que Paulo está falando aqui, irmãos? Ora, é a nossa vida antes de Cristo. É como nós vivíamos antes de Jesus. Vivíamos em escravidão e impotência espiritual. Escravidão porque sem Cristo todos estamos debaixo do jugo pesado. O judeu estava debaixo do jugo pesado da lei de Moisés, que servia como um tutor para ele, um guardião, sempre apontando os seus pecados, mas sem poder para libertá-lo, efetivamente salvá-lo. E o gentio, no aspecto de escravidão, por sua vez, ele estava escravizado aos rudimentos desse mundo, diz Paulo. Rudimentos esses que são sistemas religiosos, são as tradições e também as filosofias que governam a nossa vida humana, que elas até podem aparentar algum certo grau de sabedoria ou de espiritualidade, mas que na verdade são vazios e sem valor espiritual de fato, pois são contrários à vontade de Deus e não conduzem à verdadeira fé em Cristo Jesus que precisamos para nos salvar. A fé em Cristo que conduz à salvação do homem. Já no aspecto da impotência espiritual, éramos assim porque, assim como a criança, mesmo sendo herdeira de tudo aquilo que o pai tinha deixado para ela, não podia usufruir e não podia fazer nada para mudar isso, até que o tempo estabelecido
pelo seu pai chegasse, nós também, irmãos, apesar de sermos herdeiros eleitos por Deus, antes de alcançarmos a nossa maioridade, não tínhamos como fazer nada para acessar essa grande herança que Deus prometeu aos seus filhos. E o que é a grande herança que Deus prometeu aos seus filhos? A vida eterna. Antes de Cristo, não tínhamos condições de acessar essa herança. Éramos como menores espirituais. Cristo é a nossa maioridade, a nossa maturidade espiritual, que nos permite acesso à vida eterna. Claro até aqui? Então essa era a nossa realidade antes de Cristo. E aí tem a frase para o Adriel colocar, para que você veja visualmente e não esqueça mais. Antes de Cristo, nós já éramos eleitos desde antes da fundação do mundo para sermos feitos filhos. E Efésios 1, 4-6 vai nos dizer isso. Mas sem Jesus, nós ainda estávamos como herdeiros sem acesso, vivendo como escravos e presos à lei ou aos rudimentos desse mundo. A herança estava prometida para nós, mas ainda não estava disponível. O pai já havia decidido o destino dos filhos, mas ainda não havia chegado o tempo da maturidade. E o tempo da maturidade, lembre-se, é Jesus. Mas você percebe como Paulo usa os verbos no passado? Ele diz assim, éramos e estávamos. Por que ele diz isso? Porque ele remete a uma condição que já não existe mais. Alguma coisa, em algum momento, mudou. A nossa infância espiritual passou e a maturidade espiritual finalmente foi alcançada, irmãos. E quando que foi esse tempo? Quando foi esse dia? Quando Cristo foi revelado para nós e em nós. E deixa eu tomar uma água aqui que eu me empolguei. O pai não deixou seus filhos para sempre na condição de menores de idade espirituais. Havia um tempo predeterminado com ele, um tempo marcado no seu plano eterno. E quando esse tempo chegou, finalmente Deus interveio na história de forma decisiva e eterna. E isso aconteceu quando Cristo então foi revelado para nós e em nós. E aqui é que o texto nos leva então ao segundo tempo, ou ao segundo estágio da nossa vida cristã, que é o tempo da plenitude, tópico 2. Vai nos dizer assim do versículo 4 ao 5. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ora, depois de descrever a nossa antiga condição de menores e escravos, agora Paulo mostra a intervenção graciosa de Deus a nosso favor, que mudou tudo isso. Ele diz que Cristo, o Filho primogênito de Deus, foi enviado para nos resgatar do nosso estado de escravidão e nos permitir sermos adotados e elevados ao patamar de filhos junto com Jesus. Jesus era o unigênito. Quando ele veio ao mundo, ele se fez o primogênito para que através dele outros filhos pudessem ter acesso à família de Deus. Por causa de Jesus, eu e você somos filhos. Ele era o unigênito e se fez o primeiro, para que a partir dele, todos nós fôssemos feitos filhos de Deus. E essa mudança de condição de ex-escravos para filhos amados do Pai não remete apenas a um evento global e histórico de Jesus na cruz, mas remete também ao momento único e individual em que cada um dos eleitos de Deus despertou espiritualmente. A esse momento que tivemos os nossos olhos abertos, nos dando conta do nosso pecado, da nossa condição de miséria espiritual e entendendo que precisávamos entregar a nossa vida totalmente a Jesus, pois ele era o único caminho para a salvação. Houveram duas, vamos chamar de duas revelações, uma revelação geral para o mundo, Jesus na cruz, Cristo foi revelado para nós, mas aquela revelação para o mundo precisava ser efetivada em nós. E esse tempo da plenitude, onde Cristo foi revelado em nós, é o tempo em que eu e você despertamos. Ora, nós não nascemos do ventre já dizendo aleluia e glória a Deus. Houve um tempo de caminhada sem Jesus até que finalmente Cristo fosse revelado em nós, ao nosso coração, ao nosso espírito. E nesse dia, quando Cristo foi revelado em nós, nós despertamos na fé. E entendemos que Jesus era tudo
que nós sempre precisávamos e não sabíamos. E João Calvino, ele vai nos explicar isso muito bem ao dizer o seguinte, projeta para nós, Adriel. Ele diz assim, os eleitos, embora sejam filhos de Deus desde o ventre materno, ainda se mantêm sujeitos à lei como escravos, até que pela fé eles se apropriam da sua liberdade. Assim, no momento em que conhecem a Cristo, não dependem mais desse tipo de tutela. Então, irmãos, para que você entenda, não esqueça mais, quando chegou a plenitude do tempo de Deus para a humanidade, Cristo foi revelado para nós na cruz. Mas quando a plenitude do tempo de Deus chegou para a minha e para a sua vida, no dia em que despertamos na fé, Cristo foi revelado em nós. Cristo foi revelado em nós, no nosso espírito e por meio do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que nos desperta, é o Espírito de Deus que nos permite termos noção da nossa condição de pecadores. E diz, você precisa de Cristo. Sem o Espírito Santo nos despertando, sem o Espírito Santo aquecendo o nosso coração e iluminando a nossa mente, fazendo as escamas dos nossos olhos caírem, não somos capazes de escolher a Deus. Escolhemos a Deus porque Deus enviou o Espírito Santo para nos despertar a aceitarmos Cristo. É por causa disso, irmãos. Somente por causa disso. Então essa é uma ação unilateral de Deus. E quando nós falamos em plenitude do tempo, também falamos que nada acontece fora do tempo pré-determinado pelo Senhor. Nada acontece de maneira atrasada ou precipitada com Deus. Tudo tem o seu tempo certo, porque a história caminha perfeitamente alinhada debaixo do governo soberano do Senhor. Tudo acontece no tempo de Deus, irmãos, é a plenitude. E por isso, inclusive, a revelação do Filho que nos torna os seus filhos. Tudo isso acontece no tempo de Deus. Às vezes a gente fica pensando, né? Poxa, mas eu falo tanto de Jesus para aquela pessoa e eu não sei como que ela nunca se entregou na fé. Eu não sei como ela nunca teve vontade de ir para a igreja, porque provavelmente aquele tempo de plenitude do Senhor para a vida dela ainda não chegou. Há um tempo que Deus determinou para que os seus eleitos despertem na fé. Quando esse tempo chega, quando a plenitude do tempo alcança a vida dos eleitos, ele desperta cedo ou tarde. Quando que isso acontece, pastor? Não sabemos. Por isso que devemos falar a todo instante, a todo tempo. Se a pessoa for uma escolhida do Senhor, ela vai despertar na fé e ela vai crer no Senhor Jesus. E isso também explica por que muitos ouvem a mensagem da cruz uma vida inteira e nunca se convertem, nunca se entregam verdadeiramente. Porque aí a gente entra no assunto polêmico, né? Porque provavelmente não foram escolhidas pelo Senhor para despertarem na fé. Mas esse é assunto para outra pregação. Vamos deixar para o mês seguinte, que é o mês da Reforma Protestante, onde a gente vai trabalhar alguns temas aí da Reforma e a gente vai entender isso com mais propriedade. O próprio Deus determinou o momento exato em que enviaria Jesus para cumprir a sua promessa. E nesse dia, tanto quando Cristo foi revelado ao mundo, quando Cristo foi revelado em nós, ao nosso espírito, tudo mudou e nunca mais fomos os mesmos. Ou não deveríamos ser, né? A expectativa é que a gente não seja mais os mesmos. E esses versículos 4 e 5, eles são tão lindos e tão cheios de detalhes preciosos para a nossa vida, que nós estaríamos sendo levianos se a gente passasse os olhos corridos por eles e não nos aprofundássemos um pouquinho mais em cada expressão. Dito isso, eu quero pedir para o Adriel deixar projetado, Adriel, o versículo 4 e 5 para nós, tá? Pode ser o do tópico 2 ali, pode projetar o versículo novamente para que a gente acompanhe junto. Nesse pequeno, mas grandioso trecho, a Bíblia vai nos falar o seguinte, que Deus enviou o seu Filho, ou seja, a iniciativa da salvação não é nossa, mas é totalmente de Deus, divina e unilateral. Não foi o homem que buscou a Deus primeiramente, mas Deus que foi em busca do homem, enviando Jesus para nos levar de volta para Ele. Você bem sabe que se dependesse de nós, nós não buscaríamos ao Senhor. A segunda expressão aqui é que o seu filho nascido de mulher. E isso foi para nos mostrar que Jesus se fez plenamente humano, assumindo a nossa carne, sentindo as nossas dores e vivendo em meio às mesmas limitações e aflições que nós, irmãos. É para criar essa conexão de que nós podemos olhar para Jesus como alguém que também experimentou dores.
como alguém que também viveu nesse mundo caótico, passou pelas mesmas limitações que nós passamos, mas ainda assim glorificou ao Senhor com a sua vida. A terceira expressão é que ele foi nascido sob a lei, para nos ensinar que ele se submeteu voluntariamente às exigências da lei para cumpri-las em nosso lugar. Ou seja, aonde nós fracassamos no cumprimento da lei, Jesus venceu e saiu vitorioso. O que nós não conseguíamos fazer de cumprir toda a lei para através dela nos salvar, Cristo cumpriu e Cristo saiu vitorioso disso. Quarta expressão é que ele veio para resgatar os que estavam sob a lei. E Paulo usa uma palavra aqui que tem o sentido de comprar de volta. Esse resgatar é no sentido de comprar novamente, como de alguém que paga o preço da liberdade de um escravo. Esse é o sentido dessa expressão, e foi isso que Cristo fez por nós, irmãos. Ele pagou o preço dos nossos pecados e nos comprou de volta para Deus. Estávamos condenados por nossos delitos e pecados. Jesus disse: eu vou pagar o preço no lugar deles. E a dívida que era nossa foi quitada. A dívida que estava sobre nós, Cristo pagou na cruz e nos comprou de volta para Deus. E aí a última expressão é a finalidade disso, onde ele diz: a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E essa é a finalidade da cruz de Jesus, irmãos. A finalidade da cruz não apenas nos libertou da escravidão do pecado, mas mudou a nossa identidade, nos tornando filhos amados de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos, porque por causa do que Cristo fez e mediante a fé nele, quando o tempo da plenitude chegou, nós não fomos recebidos por Deus como servos, como escravos, mas como seus filhos amados e abençoados como herdeiros da sua promessa. Você pode glorificar o Senhor por isso? Aleluia! A filiação é o auge da graça de Deus. Não fomos apenas perdoados, mas fomos adotados. Não fomos apenas remidos, mas nós fomos incluídos na família de Deus. Éramos escravos que de repente não apenas recebem a sua carta de alforria, mas que são levados para dentro da casa do seu Senhor a quem serviam. E agora, além de termos sido adotados, ganhamos também um lugar na mesa. E além de ganharmos um lugar na mesa, ganhamos um lugar na família de Deus. É isso que acontece no segundo tempo da nossa vida, quando recebemos a Cristo, ou como estamos nomeando aqui, durante Cristo ou em Cristo, não apenas deixamos de ser escravos, mas ganhamos uma nova identidade, filhos amados de Deus. Esse é o tempo da plenitude, irmãos, para mim e para a sua vida. E por fim, chegamos ao terceiro e último tempo da nossa vida espiritual, que é o tempo da herança, tópico 3, ou, como estamos chamando também, depois de Cristo. Já vimos antes de Cristo, durante Cristo ou em Cristo, e agora o que acontece depois de Cristo? Versículos 6 e 7. Vão nos dizer assim: e porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. A obra de Cristo não termina na cruz e nem na nossa adoção, irmãos. Ele quis que essa realidade de filhos fosse vivida de maneira íntima e de maneira pessoal no nosso coração, no meu e no seu coração. E por isso, depois de termos sido adotados, resgatados, recebemos também um presente maravilhoso do Senhor. E esse presente é o Espírito Santo, que clama no nosso coração: Abba, Pai. E agora esse mesmo Espírito nos dá a certeza de que nós não somos mais escravos, mas somos filhos, e que essa adoção de filhos é real e definitiva. Quando uma criança é adotada, ela não basta apenas receber um papel de que ela foi adotada, como um decreto legal do juiz: você foi adotado. Ela precisa sentir no seu coração de que ela realmente tem um pai, de verdade. Ela precisa se sentir amada, ela precisa sentir na pele que a adoção que agora foi feita na vida dela é real. Sim ou não? Sim. E o mesmo acontece com nós.
A nossa adoção por Deus não foi apenas uma declaração feita no céu. Vocês agora são filhos, mas é uma realidade verdadeira e uma realidade íntima, garantida pelo Espírito Santo. Romanos 8, 15 a 16, ele vai nos dizer: o próprio Espírito de Deus confirma ao nosso espírito que somos filhos do Senhor. Ou seja, depois que recebemos a Cristo, recebemos também o Espírito Santo, que habita em nós e confirma a cada dia: você pertence ao Senhor. Você é filho de Deus. E essa confirmação, essa afirmação é o Espírito Santo que gera no nosso coração, irmãos. E sabe o que é mais maravilhoso de tudo isso da nossa vida após a nossa adoção, desse terceiro tempo, do tempo da herança? É que uma vez que fomos feitos filhos de Deus, nada e nem ninguém é capaz de mudar isso. Nada nem ninguém muda o seu status de filho de Deus. Romanos 8 ainda, versículo 38 e 39 vai dizer que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E se você acha que Paulo estava exagerando, que Paulo passou da conta nas suas palavras, saiba que o próprio Jesus nos garantiu isso. João 10, 28 e 29, Jesus vai dizer: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então, meu irmão, glorifique e se alegra no Senhor, porque nada nem ninguém pode mudar ou reverter o seu status de adoção, de ter sido feito filho de Deus, e nada nem ninguém pode te arrancar da poderosa mão de Deus que te salvou. Uma vez feito filho, filho para sempre. Uma vez salvo, salvo para todo o sempre. Nada nem ninguém pode te arrancar da poderosa mão de Deus que te salvou e te livrou desse mundo de pecado e da escravidão dos rudimentos do mundo sob o qual nós vivíamos. Aleluia! E é o Espírito Santo em nós que garante a certeza de todas essas coisas. Por isso, não precisamos viver inseguros ou duvidando da nossa salvação. Será que eu estou salvo? Será que eu não estou salvo? Pois Ele mesmo é quem nos dá plena convicção de que a nossa adoção é real e irreversível. Gálatas 4:6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Se hoje você pode chamar Deus de Pai, é porque o Espírito Santo habita dentro de você e Ele te permite dizer: Abba, Pai. Ele fala através de você: Abba, Pai. E o resultado final de todas essas coisas é o versículo 7. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, você também é herdeiro de Deus. Essa é a transformação definitiva da vida do cristão. Primeiro, ele não é mais escravo. A nossa antiga condição de escravidão ao pecado e aos rudimentos desse mundo foi encerrada de uma vez por todas através de Cristo Jesus. Então não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos desse mundo, mas agora nós temos um novo Senhor, nós temos um novo dono, e o nosso dono é Deus, é o Senhor. Porque nós fomos feitos filhos de Deus. É o segundo estágio. Fomos recebidos na família do Pai e ganhamos gratuitamente um lugar na sua mesa. E terceiro, além disso tudo, nós nos tornamos herdeiros. Porque agora que somos filhos, também somos herdeiros por meio de Deus de tudo aquilo que o Pai nos deixou. E isso, irmãos, não é uma possibilidade. Isso é uma certeza. Isso é uma convicção que você precisa ter no seu coração. Primeiro, de que você é filho e que você foi salvo e que nada pode te arrancar das mãos do Senhor,
uma vez salvo, salvo para todo sempre. E terceiro, que você é herdeiro de Deus, herdeiro da sua promessa, herdeiro da vida eterna. Você é herdeiro, você foi feito herdeiro por meio de Cristo. E eu falei que era terceiro, mas era o segundo. Aleluia, irmãos. Então, diante dessas coisas, não vivamos mais como aqueles que têm a mentalidade de escravos, mas eu e você precisamos abandonar essa ideia de tentar conquistar a aceitação ou o favor de Deus. Precisamos também parar de ter o medo constante de perder o favor de Deus, que achamos que conquistamos, ou de perder a nossa salvação, no sentido de que Ele vai agora nos cortar e nos lançar fora. Uma vez salvo, uma vez que fomos despertados na fé mediante Cristo Jesus, nada pode nos arrancar da mão do Senhor. Fomos feitos seus filhos. E o Espírito Santo nos chama a vivermos na nova realidade desses filhos que agora somos, desfrutando da liberdade e da alegria que há em Cristo Jesus, certos do amor infinito e imutável do nosso grande Pai, que é Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que as verdades dessa palavra permaneçam no meu e no seu coração, não apenas hoje, mas ao longo dos dias, para todo sempre. Amém? Quero chamar a banda aqui comigo. O tio Léo estava tirando foto. Para nós concluirmos, no sermão de hoje nós aprendemos, pode projetar a conclusão para nós, nós aprendemos que Paulo nos apresentou 3 estágios ou 3 tempos da nossa vida cristã, antes, durante e depois de Cristo. O primeiro tempo era o tempo da escravidão, vamos só relembrar o que vimos, que era o tempo antes de Cristo. Já éramos eleitos desde a fundação do mundo para sermos filhos, mas sem Jesus ainda estávamos como herdeiros sem acesso, ainda não tínhamos esse acesso a Deus, a família de Deus e a nossa herança, pois estávamos presos à lei e presos aos rudimentos do mundo. O segundo tempo foi o tempo da plenitude, que foi quando Cristo se revelou para nós e em nós, e é nessa plenitude do tempo, quando se cumpriu o tempo pré-determinado e estabelecido por Deus, Ele enviou o seu Filho para nos resgatar e nos adotar como filhos amados. E o terceiro tempo, que foi esse último que falamos agora, é o tempo da herança, ou o tempo que vem após Cristo. Agora, feitos seus filhos, recebemos o Espírito Santo que clama Abba, Pai, confirmando ao nosso coração e testificando ao nosso espírito que já não somos mais escravos, mas somos filhos e herdeiros do Senhor. E essa é a grande mensagem do Evangelho para nós hoje. Fomos libertos da escravidão do pecado, meu irmão, libertos da escravidão desse mundo para sermos filhos e assim vivermos como filhos. Então, essa nova identidade que agora temos precisa fazer sentido nos nossos dias. Se fomos feitos filhos de Deus, não podemos mais viver como escravos, pecando deliberadamente, escravizados aos prazeres carnais desse mundo. Nós precisamos assumir a nossa postura e a nossa identidade de filhos de Deus, que dizem, eu não quero mais nada, eu só quero ao Senhor. Como nós cantamos aqui essa última canção. Eu não quero mais nada, eu não quero mais o pecado, eu não quero mais essa vida imunda que o mundo me oferece, eu não quero mais os prazeres da carne, eu quero viver para a glória do meu Deus, daquele que me salvou. Esse tem que ser o desejo do meu e do seu coração, se nós verdadeiramente fomos feitos filhos de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos e curve sua cabeça por um instante.